Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam todos com saúde. E logo, logo, eu creio, eu tenho fé que nós já estaremos juntos novamente na nossa escola, na nossa sala de aula, né? Estamos passando aí por um momento difícil, mas se todos nós fizermos a nossa parte, a gente vence isso. Então, façam a parte de vocês aí, que eu faço a minha aqui, porque juntos venceremos, se Deus quiser. Gente, na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre linguagem. Professora, o que é a linguagem? É o uso da língua como forma de expressão entre as pessoas. Linguagem é o uso da língua como forma de expressão entre as pessoas, certo? Agora, a linguagem, ela não é somente um conjunto de palavras escritas ou faladas, mas também de gestos e de imagens. Afinal, não nos comunicamos apenas pela fala ou pela escrita. E aí vocês vão me perguntar, professora, mas se eu não uso a palavra, eu vou usar o quê para me comunicar? Várias coisas, pessoal. Vocês podem usar imagens, pinturas, coreografias, gestos, mímicas, desenhos, etc. São incontáveis os modos de ocorrência de linguagem, certo? E aí, vamos lá. A linguagem pode ser não verbal, tá? Ao contrário da verbal, conforme eu falei agora. Não se utiliza de vocábulo das palavras para se comunicar. Ou seja, a linguagem, ela também pode ser o quê? Ela pode ser não verbal, ao contrário da verbal, né? Para se comunicar. O objetivo não é de expor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas é utilizar de outros meios comunicativos como placas, figuras, gestos, cores, né? Ou seja, dos signos visuais, conforme eu falei anteriormente, né? Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês de linguagem verbal. Um texto narrativo é uma linguagem verbal, uma carta, um diálogo, uma entrevista, uma reportagem no jornal escrito ou no jornal televisivo, na televisão. Nós temos aí uma linguagem verbal, tá? E uma linguagem não verbal? O semáforo, o apito do juiz numa partida de futebol, o cartão vermelho, o cartão amarelo, uma dança, o aviso de não fume, né? Quando a gente chega em alguns lugares, está escrito lá uma plaquinha, não fume, ou seja, é proibido fumar naquele ambiente, naquele lugar. Ou de silêncio também. Nós temos uma plaquinha ali, né? A identificação de feminino ou masculino através de figuras na porta dos banheiros. Quando nós vamos ao shopping, antes de entrar no banheiro, tem uma porta aqui e outra lá, certo? E aí tem uma plaquinha que tá escrito banheiro, às vezes, né? Tá escrito banheiro, às vezes não. Tá escrito toilette ou enfim. E aí tem a bonequinha, a menininha, né? Com vestidinho. Então, ali eu sei que aquele banheiro é um banheiro feminino. Mas se aqui do outro lado tem uma plaquinha com bonequinho azul, eu sei que aquela plaquinha está me dizendo que aquele banheiro é um banheiro que é um banheiro masculino, perdão. A plaquinha com a menininha, banheiro feminino. A plaquinha com o menininho, banheiro masculino, tá? As placas de trânsito também, elas são exemplo de linguagem não verbal. E a linguagem, ela pode ser também verbal e não verbal ao mesmo tempo, que a gente vai chamar de linguagem mista, como as charges, os anúncios publicitários,
Deixa eu ver um outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Enfim, nós temos vários exemplos aí de linguagem mista, né? Até a própria figura do não fume, se tiver escrito alguma coisa embaixo, eu tenho aí um exemplo de uma linguagem mista. Na plaquinha tem o desenho do cigarro, que é proibido fumar, e embaixo está escrito, é proibido fumar. Então aí eu tenho uma placa e tenho uma linguagem escrita. Então eu tenho uma linguagem mista. Vale ressaltar, pessoal, que ambas são tipos de modalidades comunicativas, sendo a comunicação definida pela troca de informações entre o emissor e o receptor, com a finalidade de transmitir uma mensagem, com a finalidade de transmitir um conteúdo. Nesse sentido, a linguagem ela representa o uso da língua em diversas situações comunicativas. As duas modalidades, elas são muito importantes e utilizadas no nosso dia a dia, certo? No entanto, a linguagem verbal é a mais empregada. A gente usa muito mais a linguagem verbal do que a não verbal. Por exemplo, quando escrevemos um e-mail para um amigo, para o professor, para nossos pais, nossos irmãos, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos a linguagem verbal. Essa linguagem verbal, ela é expressa pela escrita. Ou quando observamos o quê? As cores do semáforo, que é expressa pela linguagem visual, e aí nós chamamos essa linguagem o quê? Linguagem não verbal, tá? Então, se eu escrevo um e-mail, eu tenho uma linguagem verbal expressa por onde? Expressa pela escrita. Agora, quando eu observo as cores do semáforo, eu expresso aí uma linguagem visual, que é uma linguagem não verbal. Se eu estou parada no sinal de trânsito, o sinal acabou de fechar, eu espero ali 1 minuto e do nada ele fica verde. Ficou verde. Tá querendo me dizer que eu posso seguir, que eu posso seguir meu caminho. Então eu entendi ali através da cor do semáforo, da cor verde, que eu já posso seguir meu caminho, está aberto para eu prosseguir, certo? Em resumo, se a transmissão de informações na mensagem ela é realizada mediante ao uso de palavras, trata-se de um discurso verbal, certo, pessoal? Por outro lado, se a mensagem não é produzida pela escrita, estamos utilizando aí um discurso com a linguagem não verbal. Gente, essa é a diferença. Preste atenção. A transmissão de informações na mensagem, se ela for realizada mediante ao uso de palavras, trata-se de um discurso verbal, certo? Agora, se essa mensagem ela não é produzida pela escrita, por uma plaquinha, por um gesto, por uma mímica, etc e tal, nós estamos utilizando aí um discurso com uma linguagem não verbal. Além da linguagem verbal e não verbal, conforme eu falei anteriormente, nós temos também a linguagem mista, né, gente? A qual agrega essas duas modalidades, ou seja, utiliza-se a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo para produzir uma mensagem, né? Por exemplo, nas historinhas em quadrinhos, em que acompanhamos a história por meio dos desenhos e das falas dos personagens. Vamos lá, um desenho da Mônica nas histórias em quadrinho. Nós temos o Cebolinha e ali tem uma mensagem escrita. Nós temos uma linguagem mista. Nós temos a imagem e temos as palavras escritas. Então, nós temos uma linguagem mista. Então, nós iremos identificar aí também essa linguagem mista, né, através das histórias em quadrinhos, em que acompanhamos as histórias por meio dos desenhos e das falas dos personagens. Aqui, pessoal, eu fiz aqui os desenhos, desculpem, porque eu não sou desenhista e eu sei que não ficou legal, porque eu não sei desenhar de verdade, mas vocês me perdoam, né? Vocês já sabem que eu não sei desenhar, lembra lá na sala de aula como é que ficava meu desenho? Vocês vão me perdoar, não vão?
Eu prometo que assim que a gente voltar, eu vou estar um expert nos desenhos. Vou arrasar nos desenhos lá. Então, eu escrevi aqui. É proibido fumar neste local. Eu tenho uma linguagem verbal, né? Aqui eu escrevi. É proibido fumar neste local. Aqui eu fiz um desenho, né? Desenhei um cigarro cortadinho no meio. O que essa figura está querendo me dizer? Está querendo me dizer que é proibido fumar. Só que dessa vez eu tenho uma placa não escrito. Eu tenho uma placa me dizendo, sinalizando que eu não posso fumar naquele lugar. Quando eu chego no estabelecimento que eu vejo uma placa como esta, eu já entendi que eu não posso fumar. Tá escrito alguma coisa aqui? Não, só tem um desenho. Então aqui eu tenho uma linguagem não verbal. Aqui eu tenho um cigarro, né? Igual esse aqui, cortadinho no meio. E aqui embaixo eu escrevi proibido fumar, certo? Que tipo de linguagem eu tenho aqui? Eu tenho tanto a linguagem escrita, como eu tenho uma linguagem em figuras, né? Então, aqui eu tenho uma linguagem mista. Eu tenho duas linguagens ao mesmo tempo. Eu tenho a figura e tenho a forma escrita. Então, aqui eu tenho uma linguagem mista. Então, linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Tá bom, pessoal? Agora vocês vão pegar o livro de português de vocês e vão abrir na página 8, tá? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 8. Aqui tem um resumo sobre essa matéria que nós acabamos de ver, sobre a linguagem, né? Linguagem verbal e não verbal. Nós temos um exercício que começa aqui na página 8. E este exercício vai até a página 10, tá? 10, 11, até a página 11. Vocês vão fazer esse exercício em casa. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, eu vou disponibilizar o meu e-mail lá na plataforma e vocês entrem em contato comigo, tá? Professora, eu não entendi, você pode me explicar? Com certeza, posso explicar sim, estamos juntos, tá? Outro, mandei também para a plataforma uma revisão de tudo que já foi visto em sala de aula, certo? E aí vocês vão fazer essa revisão, olhem lá no caderno de vocês, das aulas anteriores que nós já vimos lá em sala de aula. Vocês vão olhar lá aquelas aulas e vão responder as questões que eu mandei lá na plataforma. É uma atividade de revisão, tá bom, gente? Olha, foi muito bom estar com vocês, tá? Eu estou morrendo de saudade, não vejo a hora de nos encontrarmos, mas enquanto isso, fique em casa, tá? Se cuidem. For sair na rua, usa máscara, lava a mão, usa álcool em gel, tá? Se cuidem, porque se todos nós fizermos a nossa parte, em breve nós estaremos de volta na nossa vida normal. Ó, um beijo. Amo vocês muito, nunca esqueçam disso, tá bom? Tchau!